Glória a Deus, a paz. Hoje eu quero falar um pouco sobre inveja. Por que eu vou falar da inveja? Porque as pessoas, nesse período estão muito buscando a Deus em casa. Eu tenho visto, principalmente as mulheres do ministério, e com isso a gente fica sabendo que as pessoas começam a ser usadas por Deus, ter revelação, começam a interceder. Mas uma coisa que eu tenho visto quando as pessoas começam a buscar Deus e Deus levanta para ser intercessor, é que muitos intercessores, eles não são curados de alma. Eles têm um problema de inveja, ciúme, cuidam muito da vida dos outros. E isso pode levar o ministério à falência. E a pessoa, ela começa a se tornar até uma espécie de feiticeiro, manipulador do mundo espiritual. As profecias, elas precisam vir de um coração que é cuidado. Sempre nós somos atacados com inveja, ciúme. A diferença é que quando você não conhece a palavra de Deus, você deixa se elevar, e porque está sendo usado muito pelo Espírito Santo, a pessoa não discerne quando o inimigo está usando ela. Mas Deus me usa. E aí, querido, uma das coisas que você tem que entender, para você não ter o teu ministério fracassado, você precisa eliminar inveja e ciúme. O ministério de Davi foi muito perseguido por Saul. Por quê? Porque Saul teve as duas coisas. Ele teve ciúme, medo de perder, e teve inveja, porque ele não tinha o que Davi tinha. E por isso o seu ministério, o seu reino caiu, foi tirado dele. E Davi assumiu. Por quê? Porque Davi era fiel a Deus. Uma coisa que todo mundo tem que ficar ciente, todos têm esse problema. Porém, qual é o maior problema das pessoas que servem a Deus, que são os que fracassam? São aqueles que ignoram os seus problemas, em vez de orar e confessar a Deus e pedir ajuda, de reconhecer. Temos que reconhecer. E preciso falar muito sobre o Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda, é o Espírito de Deus que nos ajuda. Mas vamos falar um pouquinho sobre a inveja. Tiago 3,16. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A inveja, querido, e o ciúme, mas vamos falar mais da inveja aqui, Qual que é o problema? A inveja é assim: você se torna um líder, mas você queria ser igual o outro líder, que está acima de você. Isso é o que Satanás fez. Isso é o que Caim fez. Quando Satanás foi enganar o homem, ele mostrou que essa era a natureza dele, porque ele falou assim: é claro que não morrereis. Se você comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos abrirão e vocês serão como Deus. Então Satanás tinha inveja, porque Deus era mais do que ele. O desejo de querer ser aquilo que Deus era, então manifestou que o diabo, uma das maiores forças que o diabo tem na vida das pessoas, chama-se inveja. É um problema que todo filho de Deus, todos os servos de Deus tem que resolver. Querido, já viu falar que a inveja mata? A inveja mata mesmo, a inveja destrói, a inveja trava a vida das pessoas. A diferença entre ciúme e inveja, você tem que saber bem claro qual que é a diferença entre ciúme e inveja. É que o primeiro nos faz ter medo de perder aquilo que possuímos. Então olha bem, ciúme
Ciúme é o medo de perder aquilo que nós temos. E tem pessoas que têm ciúme do carro, tem pessoas que têm ciúme da esposa, do esposo, do filho. Então, ciúme é o medo de perder. Então, às vezes, uma pessoa está dando mais atenção para outra, você tem medo de que aquela pessoa não ligue mais para você, você tem medo de perder aquele líder, o favor dele, o amor dele, o companheirismo dele. E aí, querido, o ciúme te leva a ter inveja, porque aquela pessoa tem o que você está desejando. Então, a inveja e o ciúme, eles são meio parceiro, só que tem uma diferença bem grande. Quem tem problema de inveja, geralmente também tem ciúme, tá? Eles andam junto. Enquanto a inveja nos provoca tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos, no relacionamento de Saul com Davi, o qual era o problema de Saul? Ciúme, inveja, ambas as coisas. Então, querido, quando nós temos ciúme, então, logo, querido, a inveja começa a entrar em ação. E para nós sermos servos de Deus, sermos abençoados por Deus, nós precisamos eliminar isso na nossa vida. Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então, amado, ore a Deus. Eu tinha esse problema há 15, 16 anos atrás, mas eu não sabia que eu tinha esse problema, até que o Espírito de Deus me revelou. E para que a minha vida se deslanchasse, eu comecei a orar a Deus e comecei a não esconder mais que eu tinha esse problema para ninguém. E quando eu comecei a viver assim, eu comecei a resolver esse problema. E até hoje, quando dá um ataque de inveja e de ciúme, eu tenho uma vida transparente e começo a pedir para Deus tirar aquilo do meu coração. Vou dar um exemplo. Quando eu parei com a minha oficina, eu parei por quê? Porque eu tinha um projeto de trabalhar com vendas. E eu ficava muito preocupado com o movimento da oficina, porque eu queria ver a minha oficina acontecendo, dando certo. E quando eu parei, eu fiquei involuntariamente pesquisando os caras que eram meu concorrente e analisando quanto que eu estava perdendo. E eu fazia aquilo, falava para Deus, Deus, isso é inveja, isso é ciúme, eu não posso sentir isso pelas pessoas que têm o mesmo ramo que o meu. Eu não posso, eu sou homem de Deus. Então eu confessava para Deus, eu confessava para o pessoal que trabalhava comigo, eu confessava para a igreja. Gente, olha como é que a inveja, o ciúme é problema. E aí, querido, essa exposição e a oração, o Espírito Santo foi me ajudando, querido, hoje acabou o problema. Hoje eu torço pelas pessoas que têm oficina, eu até vendo pneu mais barato para ajudar as pessoas a também crescerem no ramo. E com isso eu não perdi nada. Por quê? Porque Deus tem me abençoado. Os meus concorrentes, eles estão virando meus companheiros, eles indicam as pessoas para comprar meu. Porque Deus me fez eu crescer e eu tenho mercadoria, né, que é difícil de achar no mercado, acabo ganhando mais com isso. Mas se eu tivesse deixado a inveja e o ciúme dominar a minha vida, talvez eu teria perdido tudo que eu tenho. E segundo aí, né, a inveja e o ciúme, elas são a causa de muitas doenças nos ossos. Se você tem mais de 40 anos e é uma pessoa invejosa e ciumenta, pode ver que você tem problema nos dentes, nos ossos, nas bacias, na coluna. Então, querido, se você quer ter vida em Deus, ser templo do Espírito Santo, ser abençoado, ter saúde, admita, confesse, trate isso,
Pode demorar anos e sempre você vai ter que fazer a manutenção até Jesus voltar, até nós sairmos dessa terra e os nossos valores serão outros, e aí nós vamos ficar livres da inveja e do ciúme. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você. Querido Deus, meu Pai, essa pessoa que está me ouvindo, se ela tiver problema de inveja, de ciúme e não percebe, eu quero que o Senhor revele. Revele, Deus, para que ela possa te pedir perdão e que o Senhor possa ajudar, Pai, essa pessoa, em vez dela ter inveja e ciúme, Pai, ela possa ter ideias para que ela possa estar cuidando da vida dela, ajudando os outros a se darem bem também, em nome de Jesus, Pai. Pai, sobre tudo, o que é mais importante é que essa pessoa que está me ouvindo tenha o seu nome escrito no livro da vida, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Amém.